Caríssimos, em relação à renúncia do Papa, agora também ajudem-se na medida do possível, o povo a fazer o devido discernimento, porque a gente lendo os jornais é realmente uma lástima ver que tipo de análise se fazem, de suposições se fazem, de ilações se fazem em relação à renúncia do Papa ou da Igreja e assim por diante. Um dia tinha um título na Folha que dizia Guerra Civil no Vaticano. Guerra Civil no Vaticano. Vocês leram isso? Guerra Civil no Vaticano. Já pensou? Que ideia que dá isso? Olha, esse é o tempo de discernimento, né? Discernimento, né, na fé da Igreja e com a Igreja. O Papa renunciou pelas suas razões. Ele, como eu disse, e espero que a palavra do Papa seja a palavra referencial. Não as mil e uma suposições que alguém levanta, alguém que se apresenta como vaticanista, como entendido das coisas do Vaticano, pelo amor de Deus, né? E a gente sabe por onde vão muitas vezes os tiros, naturalmente, esses entendidos das coisas do Vaticano. Por que vão logo procurar justamente aqueles que sempre foram azedos e críticos em relação à Igreja, inclusive para agora estarem falando de tribuna? Eles só conseguem ser grandes quando sobem na tribuna de outros que são grandes, né? Só nessas horas, né? Na hora que o Papa esteve no Brasil, nessa hora, aqueles que estavam lá esquecidos, de repente sobem de tribuna e aparecem também. Vão de carona porque tem alguém grande lá, né? Agora está acontecendo de novo. Mas escuta, vamos com calma, né? A palavra do Papa, eu não posso partir do pressuposto que o Papa mentiu ao dizer o que disse, ao escrever o que disse sobre sua renúncia. Não posso partir do pressuposto que tudo isso é mentira. O Papa falou que examinou a sua consciência longamente, rezou, pediu conselho e decidiu, em função da idade avançada, de fato, quase 86 anos, das forças que vinham diminuindo nesses últimos meses de maneira acentuada. Nós ouvimos concretamente, né? Antes dele renunciar, ainda Dom Cláudio comentava comigo que esteve em Roma a questão de algumas semanas e teve a ocasião de participar de uma audiência de quarta-feira e saudou o Papa. E Dom Cláudio comentava, mas como ele decaiu fisicamente nesses últimos meses, realmente. Então, se o Papa diz, as minhas forças diminuíram muito, de modo que, diante das circunstâncias atuais da Igreja, que requerem não só vigor espiritual, mas também vigor físico, para cumprir adequadamente a missão. E vigor físico significa isso. O Papa tem uma agenda cheia, da manhã à noite, atende muita gente. Ele tem compromissos públicos, de celebrações, de recepção de autoridades, de audiências públicas, afinal, de receber os colaboradores da Cúria, para poder com eles despachar e discutir as questões a decidir. Um homem de 85 anos que sente o vigor também físico diminuir, já não se sente mais em condições de servir adequadamente a Igreja conforme é necessário no ministério petrino. Diz ele. Será que ele mentiu? Não mentiu. Temos que partir do pressuposto que ele disse isso mesmo, que ele sentiu e sente, e que nós podemos ver visivelmente. Então, por isso, ele tomou essa decisão, portanto, de entregar, de renunciar ao ministério petrino, pelo bem da Igreja, e entregava, portanto, o cuidado da Igreja ao Supremo Pastor. E convidava os cardeais, portanto, a fazer o conclave para escolher o novo Papa. Em síntese, são essas as palavras do Papa. Então, essas palavras do Papa estão na internet, põe isso em evidência, põe isso no mundo pouco. E partamos do pressuposto da boa-fé, que pelo menos ao Papa devemos reconhecer, né? A boa-fé, né? O Papa não mentiu, mas tudo que se diz por aí não leva em conta as palavras do Papa, vai por outros, os tiros vão por longe, como se essa coisa de repente tivesse saído dos obscuros artigos, ou sei lá, da onde, pelo amor de Deus, né? Então, fiquemos serenos, ajudemos o nosso povo na serenidade durante esse tempo. Esse é o tempo
claramente novo, fazia quase 8 séculos que um Papa eleito regularmente não renunciava. O primeiro e último tinha sido Celestino V, 1294, aí eleito, naturalmente, tinha historiador, estudou um pouco, a história sabe, em circunstâncias muito tumultuadas, em época da Idade Média, em que as grandes, era Estado Pontifício, naturalmente, ocupava meia Itália, mais de meia Itália, eram grandes famílias que disputavam o poder do papado. Ali era questão de poder político, territorial e de influência sobre outros estados também, porque o Papa aqui era consultado para fazer tal rei ou para coroar tal príncipe e assim por diante. Então, era uma questão, sim, de disputa política, no sentido mesmo mais baixo até, né? A disputa pelo papado. E naquele conclave não se entendiam os cardeais. Cardeais, não vamos pôr em paralelismo simplesmente os cardeais de hoje e os cardeais de então. Os cardeais então eram representantes de latifundiários, de grandes poderes econômicos, e muitas vezes não eram nem eclesiásticos, né? A prescrição para que os cardeais sejam eclesiásticos é muito recente. Havia cardeais que, portanto, votavam para o Papa, leigos, e, portanto, entre os leigos, bem, nesses últimos séculos houve muito maior cuidado de conferir o cardinalato a cardeais, a leigos, mas, de toda maneira, naqueles tempos, o cardinalato era conferido até a meninos, por uma questão realmente de prestígio de família, assim por diante. Pois é, os cardeais não se acertavam sobre a escolha de um Papa, e este monge, que era um beneditino, eremita, que vivia no centro-sul da Itália, lá numa cabana, escreveu uma carta muito brava aos cardeais, pedindo para que de uma vez resolvesse a questão da escolha do Papa, que estava no jogo bem na igreja. Aí os cardeais resolveram, então vou escolher ele. Aí trouxeram o pobre monge eremita lá da sua cabana, né, vestido de pele de burrinho, né, para ser Papa. Vestido de Papa, puseram nele, o coroaram Papa, inclusive nem foi em Roma, foi em Aquila, né, é uma história muito interessante, leiam lá a história dos Papas. Coroaram Papa em Aquila para fugir justamente desse jogo de poderes, né? E depois ele exerceu o papado mais em Nápoles do que em Roma, de fato quis transferir a sede do papado para Nápoles, para escapar da influência, mas por outro lado, sendo cooptado pela família dos Anjou, que era a família francesa, que dominava justamente o reino de Nápoles, o sul da Itália, a família Anjou, e aí o pobre Papa caiu de novo debaixo de um mando, né? Escapava de um, foi cair no outro, né? Bem, durou pouco tempo e ele quis fazer as reformas que precisava fazer, mas é claro que aí não deixaram, porque estava em jogo justamente, precisava de um Papa, mas quem estava por trás estava manipulando o jogo político e econômico e dos interesses, e etc, etc. E o Papa não conseguiu que os cardeais afinal, fizessem as reformas, aprovassem as reformas que ele queria fazer. Depois, mais ou menos, né, de 1 ano e meio, ele já estava renunciando e fez, aí sim, houve uma reformazinha para conseguir justamente colocar as condições para o Papa renunciar, né, e como se as coisas aconteciam renunciando o Papa. E o Papa renunciou e voltou com seu burrinho lá para a sua cabana de monge eremita, lá no sul da Itália, né? E aí foi um Papa que, eleito regularmente, embora na regularidade daquelas circunstâncias, né? Mas eleito regularmente, renunciou. Depois houve alguns papas que renunciaram depois que foram eleitos em situações irregulares, né? De cisma. Houve uma vez que foram eleitos 3 papas, né? Os cardeais se dividiram, um grupo escolheu um, outro grupo escolheu outro escolheu outro, e cada um proclamou o seu Papa, né? Depois teve que consertar até que chegaram então à conclusão quem é o Papa, e os outros 2 renunciaram. Foi irregular. E outra vez que elegeram 2 papas, também, finalmente, um renunciou e ficou então novamente irregular a situação. São as coisas conturbadas da história da Igreja. Mas não pensemos que nós estamos vivendo semelhantes circunstâncias nos tempos atuais, nem um paralelo.
em todo caso, é o segundo caso de Papa que renuncia em situações regulares, digamos, eleito regularmente. E, pelas explicações que o Papa deu, certamente são aquelas que lhe tenham faltado energias físicas, que é visível, energias espirituais. Bom, aí se pode, de repente, dizer bem que, de fato, o Papa queria fazer mais reformas, já não sentia mais a energia suficiente para enfrentar todo o conjunto, digamos assim, para fazer as reformas necessárias. Evidentemente que fazer as reformas, por exemplo, da Cúria, necessárias, a Cúria não é pouca coisa. E aí, é claro, se o Papa se sentia já fragilizado, ele então disse: não, eu não posso mais fazer, não estou mais em condições de fazer o que a Igreja precisa fazer, eu me retiro, escolho um outro Papa. Pronto. Agora, portanto, estamos nesse compasso de espera e acompanhar o que precisa ser feito, e o Papa, dia 28, se retira. Enquanto isso, agradecemos a Deus pelo bem que Ele fez e faz a Igreja, certamente permanecerá para a Igreja como um grande Papa. Ele fez aquilo que Ele deu, por exemplo, de ensinamentos à Igreja, vai com certeza ficar como referência para a história, como um dos grandes Papas, no sentido da doutrina da Igreja, que ajudaram a Igreja a pensar e a se repensar neste nosso tempo. É tempo de a gente, por isso mesmo, também fazer a profissão de fé na Igreja, e eu convido até, nesse tempo, fazer as catequeses, sobre as partes do creio que dizem respeito à fé na Igreja. Creio na Igreja, na Santa Católica Apostólica. Veja no catecismo, veja no catecismo, ajude um pouco a se refrescar a memória daquilo que é a nossa fé na Igreja.